Vamos começar com uma palestra do professor Francisco Gaetani, que é uma pessoa iluminada, que foi escolhida por nós para nos brindar com uma palestra sobre a administração burocrática e a pesquisa. Ele é professor nessa área, foi diretor da Escola Nacional de Administração Pública, foi secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, larga experiência. E eu não quero privar vocês de ouvi-lo, porque temos um tempo, temos o coquetel, temos as medalhas, os prêmios. Então, nós vamos inaugurar esse evento com a palestra do professor Francisco, uma das melhores defesas de uma lei chamada 16355, no seu nome. Foi isso, né? Foi esse professor fez no plenário lotado de autoridades do controle. Ele foi lá e defendeu a necessidade de segurar a barra um pouquinho, né, para a gente poder trabalhar com menos tensão nas fundações. Professor Francisco, nossos colaboradores das fundações de apoio pelo Brasil inteiro estão chegando, mas, por favor, nos dê esse prazer de ouvi-lo. Muito obrigado. Fique à vontade. Obrigado, Peregrino. Obrigado a todos pelo convite, pela oportunidade. Esse é um assunto que me é muito caro. Eu tive o privilégio de, quando concluí o primeiro curso de formação dos gestores, o primeiro concurso foi de 88, o curso terminou em 90. Na época, eu retornei a Belo Horizonte e fui trabalhar na UFMG. E a minha experiência na reitoria da UFMG foi uma experiência que me ajudou muito depois no relacionamento com as universidades, com as fundações de apoio, fundações de amparo, com a comunidade acadêmica, científica e tecnológica. Retomar essa agenda posteriormente, no planejamento, no meio ambiente e na ENAP, para mim sempre foi motivo de muita alegria e de muita satisfação. Eu queria começar dizendo que a gente, às vezes, tem muita dificuldade de modelar os nossos problemas na administração federal. E a administração federal é um animal muito heterogêneo. As instituições são muito diferentes umas das outras. E é muito difícil a gente ter uma visão de conjunto do governo. Praticamente ninguém tem. E quem está nos órgãos de centro de governo também não tem. Tem uma visão que tende a tratar os órgãos de forma indiferenciada. E não tem como tratar da mesma forma órgãos com missões, com mandatos tão distintos como no caso da administração pública federal brasileira. Boa parte desses problemas começaram com a implementação das decisões da Constituinte. A Constituinte tomou algumas decisões relacionadas ao regime jurídico único, que transformou fundações em regime estatutário, regime dos seletivos para o estatutário, e ficou um imbróglio sobre a questão da natureza das fundações públicas, ou de direito privado, ou de direito público, as duas. Isso criou um problema que vem se arrastando desde então e até hoje é muito mal resolvido. Há ainda uma confusão em relação ao que a gente quer quando quer trabalhar com a forma seletista, com a forma estatal e a gestão, seja do ponto de vista do regime de pessoal, seja do ponto de vista do regime orçamentário. Todos vocês que trabalham nessa área têm experiências traumáticas de lidar com a área orçamentária que não conseguem assimilar a discussão de receitas próprias e reinversão dos recursos. Eu brinco que agora, em 2016, acabamos de perder de novo outra discussão sobre isso, e eu não posso deixar de citar aqui, na tese de doutorado, aquelas citações iniciais, né, que a gente coloca, aqui eu coloquei é try, fail, try again, fail better. Né? Então, a gente vai fracassando de fracasso em fracasso, às vezes vai fracassando melhor. Mas são assuntos que têm que ser resolvidos estruturadamente. Quando nós falamos dos modelos organizacionais da nossa administração, geralmente você pensa que nós temos o quê? Uns 6, 8, fundação, autarquia, direta, estatal. Não. Nós temos 30 e poucos. Como é que é? É porque tem vários regimes, várias instituições se organizaram como um tipo excepcional
um caso único, para resolver a sua vida. O caso das OS do Exército, das ONGs, enfim, tem vários tipos de soluções que foram encontradas de forma idiosincrática, que é um pouco o que acontece com a lei de licitações nossa, né? Nós não conseguimos mexer com 8666, mas quase todo mundo arranjou um RDC para chamar de seu, né? Então, nós temos vários regimes diferenciados de compras, mas uma lei geral que não atende, que nós não conseguimos trabalhar. Algumas modificações recentes, estou vendo o doutor Leonel chegando aqui, foram propostas pela CGU e enfrentaram a resistência da Fazenda. Por quê? Porque é para gastar melhor. Ah, mas se é para gastar, não pode. Então, nós estamos vivendo uma situação onde o nosso órgão de controle está na vanguarda da discussão de modernização das legislações. Isso é, no mínimo, surreal. É uma coisa surpreendente. Nos últimos anos, em função dos nossos embrólios jurídicos não enfrentados, e quando eu falo não enfrentados, eu acho importante destacar aqui, em especial, a dificuldade que o Ministério do Planejamento e a AGU têm de processar os conflitos. Nós não podemos ficar à mercê de decisões pendentes do Supremo, como o caso das OS, que demoram anos e depois também não resolvem. Nós temos uma série de assuntos relacionados a questões organizacionais e orçamentárias financeiras que não há consenso no governo sobre como lidar. Bom, se não há consenso, processa o conflito e resolve. Porque senão você fica na mão, cada um do seu consultor jurídico, cada um da sua interpretação, de um entendimento do TCU, dependendo da secretaria do TCU, ou de algum procurador do Ministério Público solto aí. Quer dizer, essa situação de insegurança jurídica, de instabilidade de regras, tem levado a uma confusão muito grande em todas as atividades do governo, em especial nas atividades que merecem um olhar especial, como no caso da área de ciência, tecnologia e inovação. Por volta de 2008 a 2010, não me lembro exatamente qual desses anos, o TCU fez uma blitz nas fundações, no caso de amparo das universidades, né? E melhorou-se muita coisa do ponto de vista de governança das universidades, tanto o planejamento quanto o MEC fizeram esforço para melhorar uma série de questões. Governança, nomeação, transparência. Quase resolvemos o problema. Qual que era o âmago do problema? O âmago do problema era a remuneração dos professores de dedicação exclusiva. Qual que era a crítica do TCU? O bolsismo. Porque eles recebiam como bolsas projetos de consultoria, projetos de pesquisa, alguns que eram bolsas mesmo e outros que não, eram remuneração por outras atividades. E nós não conseguimos fechar essa discussão. E o TCU funciona com uma premissa complicada, que é indúbio pro societate, né? Hoje, vários reitores, vários colegas meus de vocês, respondem a processo TCU com multas, algumas multas vultuosas. Não é que eles sejam responsabilizados por roubo, mas são considerados responsáveis pela má gestão de recursos públicos. Essa é uma situação surreal, né? E que é a situação que a gente vive hoje. Embora não sejam tantos casos assim, você não precisa de muitos casos para gerar medo, para gerar paralisia. Eu costumo brincar que nós evoluímos da judicialização das políticas para a criminalização da administração, para a paralisia. Mais recentemente, nós corremos o risco de nos dedicarmos à indústria de escavação ou de exumação. Você sai da paralisia para andar para trás, né? Que é uma situação, não tem cabimento o país funcionar desse jeito. Tenho a honra de participar do Conselho de Administração do FINEP, presidido aqui pelo secretário Prata. De repente, o TCU está abrindo prestações de contas de 2009, 2008. O que é isso, né? Quer dizer, não é uma situação da FINEP, é uma situação do Ministério do Meio Ambiente, uma situação do Ministério da Cultura, é uma situação de várias universidades federais, onde a tangibilidade dos processos já se perdeu há muito tempo. E nós não conseguimos sair dessa espiral regressiva. Houve um milagre recentemente, esse milagre deve-se muito a vocês aqui presentes. O novo marco legal, uma coisa extraordinária, inacreditável. Eu não estava atuando nessa área nos últimos anos, eu sempre pergunto, como conseguiram? Como isso foi possível?
Como é que um avanço tão extraordinário foi proporcionado? Bom, tem que ver se cola, né? E o ver se cola é assim, quem é que vai começar? Vocês conseguiram o apoio da classe política, de alguns quadros da área jurídica para chegar até lá. Mas tem que rodar o modelo, tem que rodar as inovações, tem que rodar as possibilidades da nova legislação. Hoje existe no governo uma CGU progressista, uma CGU preocupada com a administração, preocupada com a entrega dos produtos, preocupada com os resultados, preocupada com a simplificação. Mas a verdade é que não basta uma CGU avançada. Precisa haver um consenso do establishment jurídico. Com incerteza jurídica, nós não vamos conseguir botar esse modelo de pé e rodando. Temos que convencer a sensibilizar o TCU, mesma coisa. O Ministério Público tem que estar tranquilo em relação a esse assunto. As intervenções recentes em Santa Catarina e no FMG, muito tristes. Qualquer pessoa que tenha trabalhado numa universidade, sabe que a universidade é cheia de imperfeições, precariedades, fragilidades. Agora, você ter uma intervenção com a Polícia Federal, nesses campos, da forma que foi feito, o tratamento dado aos envolvidos, um negócio... Eu não me lembro no regime autoritário desse tipo de coisa, né? E não precisa disso. Agora, nós precisamos arrumar a casa. E precisamos arrumar de forma sistêmica. Nós vivemos uma situação que os gestores hoje, quando eu falo gestores, são as pessoas que assinam, que é famoso assim, é o meu CPF que está em jogo, né? Essas pessoas precisam ter tranquilidade para trabalhar. E se elas só vão ter tranquilidade quando tiverem regras claras, que não são passíveis de questionamento permanente por um advogado A, B, C ou D. Tem vários assuntos que um posicionamento vinculante da AGU resolve. Tem vários assuntos que um entendimento tranquilo da CGU avaliza. Porque quando você não tem esses posicionamentos, você tem uma situação de instabilidade, de confusão, de caos, de incerteza e de truncamento, que é onde nós estamos. A área de ciência, tecnologia e inovação, ela não pode ficar à mercê disso. Conscientes ou não, nós vivemos num mundo em competição, onde a competitividade depende de produtividade, que depende de inovação. Hoje, nós temos uma situação que, você pergunta, a Universidade Brasileira trabalha para o Brasil? Bem, para o setor privado tem problemas, para o setor público tem problemas, agora, quem sabe, com a nova legislação, isso não pode continuar assim. Então, toda essa conspiração do bem que foi feita em relação à nova legislação, ela precisa rodar, e precisa rodar logo. Não vou nem discutir a questão de mais dinheiro, menos dinheiro. Vocês todos sabem também, nós vivemos em tempos onde a transparência é imperativa, onde a orientação para resultados é imprescindível, onde, em nome da autonomia, não se pode deixar de dar satisfação à sociedade. Isso acho que é ponto pacífico, mas a sociedade precisa também ter uma instituição, ter nas universidades e ter nas suas fundações de amparo, fundações de apoio, um ambiente de trabalho que não seja permanentemente sujeito a questionamentos. Na ENAP foi feita uma pesquisa recentemente, junto a gestores de vários órgãos públicos, dirigentes de vários órgãos públicos, que mostrou que, na definição dos entrevistados, eles gastam mais ou menos 1/3 do seu tempo produtivo prestando contas, explicando, preenchendo formulário, dando satisfações aos órgãos de controle. 1/3. Bom, vamos dizer que seja muito, que seja 1/4. É absurdamente muito. Isso não pode continuar assim. Você precisa ou de especializar essa função de forma a liberar os quadros para se dedicar à pesquisa, ensino de forma mais intensiva e outros cumprir esse papel, ou diminuir esse custo de transação. Isso funciona contra o país. Aqueles que conhecem Israel, os Estados Unidos, a Alemanha, não tem cabimento isso. E depende de nós mesmos resolvermos. O Brasil tem uma dificuldade em relação a alguns problemas. Nós não temos em quem botar a culpa. Nós dependemos dos nossos resultados. E os nossos resultados dependem de nós processarmos os nossos conflitos. Nós precisamos separar esse apartamento do mundo jurídico do mundo real. Isso precisa ser processado e resolvido, não é encaminhado. Então, hoje é uma situação onde esse jogo está virando, há uma expectativa de reversão dessa expectativa, desse processo. A lei, a qual o Perelino mencionou recentemente, aprovada no Congresso, era uma lei que admite que o administrador pode errar, né? E foi uma loucura aprovar isso. Um projeto do senador Anastasia,
né, e que enfrentou uma oposição dos órgãos de controle absolutamente histérica, baseada basicamente em quê? Prerrogativas de poder. Um negócio que não faz sentido, né? E que a gente precisa exercer a contenção. Em várias áreas hoje do governo, do país, nós precisamos de moderação, bola no chão, objetividade, serenidade. Nós não somos um país onde o setor público é todo povoado por pessoas corruptas. Não é isso, sabe? Obviamente que uma dieta alimentar na televisão e na mídia, alimentada diariamente disso, convenceu a sociedade que o país é um país totalmente corrupto e cheio de irregularidades em todas as áreas que se olha. Esse não é o Brasil, muito menos a comunidade acadêmica das universidades. Então, para que a gente funcione de forma produtiva, qualificada, nós precisamos nos engajar no diário internacional, criar as condições dos pesquisadores trabalharem de forma tranquila, ter estabilidade de horizonte de trabalho, trabalhar com a parte de prestação de contas e de transparência de forma adequada, mas precisamos de regras claras. E regras claras que o mundo jurídico não gere confusão em relação à sua implementação. Nós não podemos ter um mundo jurídico que se autoalimente, uma indústria que se autoalimente a partir das suas indefinições, confusões, contradições. O país não tem como arcar com isso. A legislação aprovada é uma legislação que basicamente trata de erros, limitação da responsabilização e que, com base objetiva. Nós não podemos funcionar com base na suposição de culpa. Nós podemos funcionar com base na destruição de reputações, com base no levantamento de suspeitas infundadas. Senão, quem é que vai trabalhar no país? Essa é a realidade do setor público. E a comunidade acadêmica e científica sofre isso diariamente. Tem professores devolvendo recurso, não querem o recurso, é muito trabalho. Prefiro trabalhar sem o dinheiro. Prefeituras, mesma coisa. Dirigentes de órgãos públicos, mesma coisa. Muita coisa tem melhorado. Nos últimos 2 anos, principalmente por causa das tecnologias de informação, da revolução digital, vários dashboards, painel de compra, painel de preços. O planejamento tem avançado muito nesse campo. Mas não basta você ter o avanço tecnológico se não tem um amparo jurídico adequado. De uma forma um pouco reducionista, a gente costuma brincar dizendo que no governo inovar é ilegal, porque não tem amparo jurídico. Se é uma inovação, não tem amparo jurídico, né? A nova legislação trata dessas coisas com bastante detalhe, né? Permite, abre espaço para experimentação, abre espaço para se trabalhar com o setor privado, abre espaço para lucro, mas nós precisamos de uma retaguarda jurídica que dê condição aos pesquisadores se dedicar a isso de forma entusiasmada, de forma vibrante, e não de forma intimidada e assustada. Não se trata de dar um jeitinho nessa área. Essa é uma área que não tem como funcionar com base em expediente e jeitinho. Ou a gente pavimenta o caminho para isso, ou vamos continuar patinando. Um patinar que vai custar caro às posições do Brasil em rankings internacionais de inovação, produtividade e competitividade. Acho que as fundações têm um papel importante. Nós temos um capital humano bastante respeitável. Nós hoje enfrentamos de novo a competição internacional por talentos. A dificuldade de reter o pessoal quando conclui os programas de doutorado aqui é cada vez maior. Por quê? Enquanto lá eles são incentivados a empreender, incentivados a terem suas empresas, incentivados a ganharem dinheiro, aqui nós temos uma visão, já não sei se foi São Tomás de Aquino, enfim, uma questão de rentabilidade, de lucro, de remuneração, como se fosse uma coisa pecaminosa. Então, nós precisamos enfrentar esse debate, precisamos enfrentar de forma estruturada, de forma institucional, de forma clara e de forma conclusiva. Se nós não fizermos isso, nós vamos continuar pagando o preço muito alto e vamos ver as pessoas fazerem o quê? Vão para o setor privado, vão para o exterior, onde tem condições de trabalho adequadas aos talentos que desenvolveram e que construíram. Acho que, do ponto de vista do governo, no governo que se encerra, houve um esforço muito grande por parte de alguns órgãos, do Casa Civil, do Planejamento, da CGU e da própria AGU, para avançar nessa agenda. Acho que a aprovação da legislação, a despeito do pedido de veto integral do TCU e do Ministério Público Federal, foi um grande avanço. Mas nós precisamos de mais do que avanço. Nós precisamos resolver. Na área de vocês, o novo marco legal abriu oportunidades extraordinárias, mas ele tem que começar a rodar. E ele não vai começar a rodar se não sentir que há, da parte do mundo jurídico, da parte dos órgãos de controle, a compreensão adequada.
Não dá para experimentar primeiro e depois arcar com as consequências. Nós chegamos num momento em que o temor e a paralisia tomaram conta de praticamente todos os órgãos públicos federais. E é um início de governo, né? Não é por ser o início do governo que as coisas vão rodar, pelo contrário. O risco de um cavalo de pau, do ponto de vista administrativo, é muito grande. Para a área econômica, muito bom. Por quê? A gente gasta pouco. Vocês estão acompanhando os dados nossos de déficit do governo. O governo tem conseguido muito reduzir as despesas que ele estava estimando para cada ano. Não é porque ele quer, não. É porque ele não consegue, né? Nós estamos tendo déficits cadentes porque o governo não está mais executando. O custo disso aparece em outras agendas. Desemprego, violência, sucateamento. Então, esse é o momento que acho que a comunidade científica tem uma oportunidade extraordinária junto ao novo governo para poder fazer com que essas coisas rodem, se renovem e avancem. Tanto do ponto de vista da CGU quanto do TCU, acho que há espaço para esse diálogo. Nós temos uma simetria na nossa administração pública. Os órgãos que mais se profissionalizaram nas últimas décadas foram os órgãos da área econômica, do controle e do direito. Quer dizer, a zaga, a turma que faz gol, ficou um pouco para trás. Educação, saúde, ciência e tecnologia, meio ambiente. Então, é hora também de pensar que o país precisa de quem faça gol, que não serve só profissionalizar, remunerar a turma da zaga. Você precisa ter atividades finalistas que justifiquem o que o governo faz. Um Estado imprestável é um Estado descartável. E é muito dura essa constatação, porque isso favorece todo um discurso de um Estado minimalista. Vocês sabem melhor do que ninguém o quanto é importante a atividade de suporte à inovação por parte do poder público. Tem que aumentar a participação do setor privado? Claro que tem. Mas sem o Estado estar junto, o setor privado não entra. E nós precisamos fazer que esse Estado funcione para que o setor privado também entre junto e tenha credibilidade desses investimentos. Nós precisamos de horizonte de atuação de 3 anos, 5 anos, 12 anos. É irônico que a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, que o governo acabou de disponibilizar para consulta pública, esteja sendo elaborado no final de governo, induzido pelo TCU. A gente reclama muito que os órgãos de controle, às vezes, se metem demais nas coisas do governo. Mas, infelizmente, às vezes, o governo só responde à pressão dos órgãos de controle. Temos um novo governo pela frente, é uma oportunidade, temos tempos difíceis do ponto de vista econômico, mas precisamos encontrar uma forma de funcionar sem sobressaltos, sem tantos medos, sem tantas inseguranças jurídicas. Queria agradecer aí a atenção de vocês, a gente está à disposição aí que vocês precisarem para conversar, e dizer que, para quem acompanha a trajetória da área, vocês estão todos de parabéns, porque as inovações que foram conquistadas na nova legislação, elas abrem espaço para um Brasil diferente. Muito obrigado. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa noite de celebração, a essa grande cerimônia no primeiro Congresso Nacional do Confins 2018. O Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e Institutos de Pesquisa Científica e Tecnológica do Brasil. Desejo a todos uma boas-vindas aqui a Brasília. Senhoras e senhores, neste momento, convido a todos para que, em posição de respeito, entoarmos juntos o hino nacional brasileiro. Ó pátria amada e glória da
Bom, senhoras e senhores, nós teremos então a presença de autoridades aqui no palco. Convidamos o diretor-presidente da Finatec, professor Edson Silva, essa fundação, então, responsável pela organização do evento. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui todos vocês na pessoa do professor Pellegrino, presidente do CONFES, da professora Maria Emília, a nossa decana de Pesquisa e Inovação da Universidade de Brasília, e a todos os demais presentes, boa noite, sejam bem-vindos à Finatec. Estamos muito orgulhosos, né, de receber o evento pela segunda vez em 3 anos, né, me sinto particularmente honrado por essa oportunidade, a essa missão, a nós confiado de organizar este evento tão importante para as fundações de apoio no Brasil. E quero, então, agradecer à equipe da Finatec, né, o núcleo de eventos, que organizou tudo com muito carinho e muita dedicação. Eu espero que a qualidade do evento esteja à altura, né, da importância de todos os temas que serão aqui debatidos, à altura da importância do trabalho das fundações, né, e também à altura da importância da dimensão do importante trabalho que a direção do CONFES vem fazendo. De maneira especial, nesta noite, parabenizando, né, as pessoas que contribuíram de maneira diferenciada para a criação e a construção dessa entidade tão importante que é o CONFES para as fundações de apoio, né. Me sinto muito orgulhoso de, na condição de presidente da Finatec, né, de ter entre esses convidados, esses homenageados, o nosso querido professor Antônio Manuel, né, que, além de toda a contribuição que ele deu para a criação do CONFES, né, é o principal criador da nossa querida Finatec, né, a instituição à qual ele dedicou mais de 15 anos da sua vida. Temos muito orgulho, e eu, particularmente, tenho muito orgulho de ser colega do professor Antônio Manuel, né, meu colega de departamento, certo? Então, sejam todos bem-vindos, tá? E um excelente evento a todos. Boa noite. E, neste momento, convidamos a professora Maria Emília, decana de Pesquisa e Inovação da UNB, representando, então, a magnífica reitora da UNB, a professora Márcia Abraão. Boa noite a todas e todos. Cumprimento a todos em nome do professor Fernando Pellegrino, do professor Edson,
É um prazer grande, em nome da nossa reitora, professora Márcia Abraão Moura, estar aqui representando a Universidade de Brasília. É um momento onde eu, como decana de pesquisa e inovação, que é nossa pró-reitoria, que foi recentemente criada, exatamente com esse olhar de colocar a universidade com um papel mais claro em relação ao ecossistema de inovação. Então, como nós estamos fazendo um movimento bem grande para que a sociedade compreenda as nossas universidades como parte do desenvolvimento do país, nas diferentes áreas, não só da ciência e tecnologia, mas também das humanidades, das artes em geral. Então, o papel das universidades precisa ser bem compreendido, é um esforço que a gente está fazendo em conjunto com as fundações de amparo, com as fundações de apoio, e é um momento muito relevante ter a oportunidade de discutir todas essas questões jurídicas e técnicas que nos deem amparo enquanto pesquisadores, enquanto produtores de conhecimento, que é base para que o país avance. No país, temos nossos próprios problemas, temos que desenvolver nossos próprios modelos, e, para isso, é muito importante o papel das fundações de apoio. Temos feito um trabalho grande na Universidade de Brasília, em particular, mas posso falar pelas demais universidades, com as quais estou tendo bastante contato, que existe um movimento forte para que nossas universidades fiquem mais ágeis, que fiquem mais eficientes para mostrar para a sociedade o retorno e os resultados dos recursos que são colocados nessas instituições que são fundamentais para o desenvolvimento. Então, eu espero, congratulo aqui os organizadores desse congresso, é um momento muito importante, onde juntamos pessoas das áreas técnicas e jurídicas para discutir os mecanismos que nos amparem e nos permitem fazer nosso trabalho com o apoio jurídico e dentro das leis e de tudo que se faz necessário. Então, tenho um excelente evento, em nome da nossa reitora, coloco à disposição também a Universidade de Brasília para vocês. Tenham um ótimo evento. Agradecemos as palavras da professora Maria Emília e, neste momento, convidamos o presidente do Confins, doutor Fernando Peregrino. Boa noite a todos e todas. Saúdo as nossas fundações, 74 fundações que estão presentes no Brasil inteiro, em quase todos os estados. Esse encontro é um encontro que demarca o maior encontro do Confins. Estão 330 participantes. Ele tem 3 dias de atividade. É um evento que sempre no qual celebramos muitas coisas. Mas se há uma coisa que nós vamos celebrar neste evento, é a nossa gratidão. Diz uma frase escrita numa capela de Lisboa, eu li isso num livro. Está escrita lá em cima: uma das maiores virtudes do homem é a gratidão, mas, infelizmente, é a que fenece mais cedo. E nós não queremos atender a esta frase. O Confins será grato aqui hoje à noite a todos aqueles que nos ajudaram, pouco ou muito, mas que nos estenderam a mão. Antes, alguns avisos. O ministro da Ciência novo, indicado pelo futuro presidente, com o qual tivemos contato, ele nos convidou para o dia 6 estar junto, discutindo as fundações com ele. É um bom sinal. Ele nos ouviu bem pelo telefone e nos convidou a participar no dia 6 de uma reunião. E ele me pediu para avisar que ele não veio porque ele está envolvido no que vocês chamam, uma coisa muito importante, o dinheiro, o orçamento, que está em uma dificuldade muito grande. Quero dizer também que esse evento está sendo transmitido pela TV Confins, a televisão que eu chamo comumente de Netflix, uma televisão via web, over the top, como dizem os gringos. É uma televisão sob a plataforma da web, mas de uma tecnologia revolucionária que vai nos servir à educação à distância, ao treinamento dos nossos colaboradores, mas ela funciona de uma maneira diferente. Os vídeos, tudo mais é gravado e as pessoas usam na hora que bem e quiser e que dispuser de tempo. O nosso programa é vasto, não vou gastar o tempo, porque eu entendo os problemas de horário dos nossos queridos
convidados que nos atenderam, sobretudo os parlamentares que vieram e deixaram as votações ocorrendo no Senado e têm que voltar. Mas eu quero dizer a todos que tudo que o Confis conseguiu nesses últimos anos, como, por exemplo, a aprovação no STF por 12 votos a 1 dos cursos lato sensu, ou seja, que podiam ser gerenciados pelas fundações, isso foi uma conquista ímpar na nossa história, porque nos deixou livre de uma espada sobre a cabeça dos reitores e sobre os diretores das fundações. O STF resolveu a polêmica. Nós não ganhamos a PEC 395, mas ganhamos o STF com o voto que sepultou esse problema, pacificou essa questão, e nós hoje podemos fazer, e os reitores podem dormir tranquilos, porque eles não serão incomodados, pelo menos por isso. Quero também dizer que uma das vitórias muito importantes foi ter participado do marco legal, do decreto que recém saiu. Mas é uma vitória também muito importante que nós conseguimos na extensão do prazo do credenciamento de 2 para 5 anos. Vamos homenagear aqueles que nos ajudaram a fazer isso aqui. Enfim, muitas coisas ocorreram, mas nós só pudemos fazer isso porque contamos com a ajuda de todos. Vocês que estão em todos os estados, saibam, essa diretoria do Confis, primor pela luta, algumas conquistas, outras nós fomos derrotados, mas pela tentativa de aliar com os outros, sejam eles quais forem. Com o governo que vem, nós vamos procurar os consensos, não vamos procurar os dissensos. Se tiver dissenso, nós também faremos as críticas, mas aqueles que têm e atendem, nós vamos também tratar dessa maneira. Portanto, eu digo o seguinte, nós estamos muito felizes nessa noite. Eu, como presidente, talvez seja reeleito amanhã, viu, ministros e deputados, secretário Álvaro e tantos outros aqui, talvez seja eleito em uma chapa. Amanhã na Assembleia vai ter uma Assembleia, vai votar a nova diretoria do Confis por mais 2 anos. E os companheiros me pediram para continuar à frente. Eu não sei, deve ser porque não tem nenhum voluntário para se arriscar nessa luta que nós fizemos durante todos os anos. Nosso relatório está aí escrito, publicado numa brochurazinha de quase 80 páginas. Quem quiser conhecer o que nós fizemos está aí com fotos e ilustrações. Mas, por fim, aqueles que não acreditam de que com a luta a gente consegue, eu vou repetir uma frase e um conceito que o famoso escritor uruguaio Eduardo Galeano pronunciou uma vez, quando diante de uma plateia assim, uma aluna perguntou para ele: professor, você está falando de utopia. O que é utopia? Ele nunca esperaria que alguém fizesse essa pergunta, ele estava discorrendo sobre outros temas. Ele disse: utopia é como o horizonte. Repare bem, nós damos 20 passos na direção do horizonte, e o horizonte caminha 20 passos para trás. A aluna incrédula falou: professor, então para que serve a utopia? E ele disse: para nós caminharmos para frente. E é isso que nós nos guiamos. Por isso, nós terminamos sempre as nossas frases, nossas cartas, com a palavra avante. Nenhum passo atrás. Vamos perseguir a defesa das fundações de apoio em defesa da inovação, da ciência e da educação no Brasil. Muito obrigado a todos que vieram aqui, e, em especial, aqueles nossos convidados que nos brindarão com a sua participação no nosso evento. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do Dr. Fernando Peregrino, e, neste momento, agradecemos às autoridades e convidamos a todos a assistirem um vídeo editorial do Confins. Um projeto inovador está nascendo, uma aplicação revolucionária da internet, uma rede de TV especializada na gestão da inovação do país. Um segmento do sistema de ciência e inovação no Brasil dá um passo importante na divulgação de seu acervo, de seu trabalho e na sua capacitação. Estamos nos referindo às fundações de apoio. Elas são responsáveis pela gestão anual de cerca de 22 mil projetos de ensino, pesquisa e extensão, nas mais diversas áreas do conhecimento. Ao todo, são 132 universidades e institutos de pesquisa científica e tecnológica apoiados por 93 fundações em todas as regiões do país. Juntas, as fundações de apoio movimentam ao ano mais de 5 bilhões de reais de recursos públicos e privados,
respondendo por quase 80% da importação de insumos e de bens para os laboratórios e institutos de pesquisa. As fundações de apoio foram instituídas em 1994 para dar mais agilidade à gestão de projetos, atuando na compra e aquisição de itens importados e locais, na contratação de pessoal CLT e de bolsistas, além de outras atividades como a prestação de contas. Entretanto, até hoje, ainda existe pouca compreensão sobre suas atividades. A ausência de comunicação com a sociedade torna as fundações de apoio vulneráveis às matérias tendenciosas de setores da imprensa, que agem deprimindo o importante papel exercido no desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Com o objetivo de dar mais transparência e visibilidade ao trabalho desenvolvido pelas fundações, o CONFIS, Conselho Nacional que reúne e representa as fundações de apoio, teve a iniciativa de criar uma rede virtual de canais de televisão. A Rede TV Confis é uma rede horizontal, descentralizada e compartilhada, onde cada uma das fundações de apoio poderá ter o seu próprio canal. As fundações afiliadas, através da rede, divulgarão suas experiências, gerando um intercâmbio rico e produtivo entre pesquisadores de diferentes partes do Brasil e o público que anseia por uma programação dessa natureza, além de viabilizar um antigo sonho, o de criar uma escola à distância para os seus mais de 5.000 colaboradores. A rede é baseada na plataforma TVER, uma tecnologia OTT, Over the Top. Trata-se de uma modalidade de TV digital que utiliza o sistema de web difusão para exibir a sua programação pela internet, em que os usuários poderão ter acesso ao seu conteúdo por diferentes dispositivos, como computador, tablets, celular e Smart TV. Em sua fase de transmissão experimental, a Rede TV Confis contará inicialmente com 17 canais. Espera-se que até o final de 2018, todas as fundações afiliadas ao Confis já tenham implementado seus canais de rede. Não poderia haver fato mais importante para comemorar os 30 anos de criação do Confis. Ficou curioso? Acesse a Rede TV Confis, uma rede de apoio à inovação. Bom, senhoras e senhores, neste momento, então, dá início à sessão de agradecimento do Confins às personalidades que, de uma forma ou de outra, ajudaram as nossas fundações de apoio. Os homenageados receberão, então, uma escultura especialmente concebida para esse momento, que todos podem ver aqui em cima da mesa, feito pelo artista fluminense Oséias Casanova. O deputado José Mendonça Filho. Vai aqui. Que a motivação desse agradecimento não é porque ele foi ministro da Educação, não. Ele já seria uma autoridade. É porque ele cumpriu a palavra dele. Um dia ele disse para mim e para a Suzana, que pediu desculpa não estar aqui, a nossa vice, eu vou botar na primeira medida provisória a extensão do prazo de 2 para 5 anos das fundações, para credenciamento das fundações. Já era uma luta antiga, doutor Mendonça, muito antiga. Até uma assessora disse assim do lado, mas 4 anos está bom. Aí ele disse, não, por que não 5? O professor tem razão, 5 é melhor, estende mais. O senador Anastasia sabe o que é isso, ele foi de uma fundação. Então, ministro, o senhor cumpriu sua palavra. Isso é muito importante na vida social, na vida política do cidadão. Muito obrigado pelo Confis. Pode fazer. O deputado federal Celso Pancera. Deputado Celso Pancera é a nossa linha de frente. Ele está sempre marcando, fazendo gol, mexendo, trabalhando pelas fundações, já fez projetos de lei, já emplacou muitas coisas, é sempre presente no Congresso. Foi ministro da Ciência, já poderia ter sua vida, seu currículo bem, né, graduado, mas ele foi deputado e fez um exímio trabalho em defesa das fundações. Deputado, muito obrigado pela sua continuada defesa das fundações de apoio, agora nessa defesa sobre a MP 851 também, e sempre, estejamos sempre juntos, porque o senhor é uma grande ajuda às fundações, à pesquisa e à inovação. Muito obrigado. Pode falar. Vamos tirar uma foto dele. Fica aqui.
Boa noite a todos e todas. Agradecer a gentileza do Peregrino. E a gente realmente se colocou à disposição do Confies e de outras entidades. A gente tem travado algumas batalhas importantes. Inclusive, amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre a lei do Confies, um pouquinho que criou as fundações de apoio, às 14 horas. Mas eu queria, na verdade, homenagear o artista. O Zéias é um funcionário da rede FATEC, lá de uma rede de escolas técnicas lá do estado do Rio de Janeiro, e um dia eu estava conversando com o Fernando Peregrino lá na COP, e ele queria fazer um busto, né? E eu falei, olha, tem um artista de Caxias, lá na Baixada Fluminense, que fez alguns bustos para a gente lá na Portela, né, do Paulo da Portela e de outros baluartes da escola, e que pode fazer um bom trabalho aqui para vocês também. Uns 2, 3 meses depois, eu retornei para a COP e estava lá o Oséias, né, com o protótipo do busto e com o protótipo desse prêmio que estou recebendo agora aqui. Então, homenagear também o artista, que é um grande artista popular da Baixada Fluminense, negro, batalhador, e mora em Duque de Caxias. A gente sabe como é dura a vida de negros e pobres, né, na Baixada Fluminense. Então, homenagear o Casanova aqui por esse belo troféu aqui. Convidamos o doutor Daniel Natásio, representando o senhor Mário Borges, presidente do CNPq. O Daniel, ele, grande assim, ele é o representante de um outro, que não é tão grande quanto ele, chamado professor Mário Borges, presidente do CNPq. O doutor Mário Borges um dia me liga e diz assim, Peregrino, eu tenho uma novidade para as fundações. Eu digo, em geral, eu ouço coisas ruins, né? Mas ele disse assim, eu vou abrir um edital para credenciar as fundações para gerir os recursos que vêm das empresas para os projetos de pesquisa. Eu digo, mas que coisa boa, o senhor está me dando esse presente. E ele lançou o edital, credenciou 30, 40 nossas fundações para gerir recursos do setor privado. Essa homenagem é para ele, Daniel, embora você possa merecer também. Você é jovem, vai receber outros, mas dê um abraço no nosso presidente, Mário. Tá? Obrigado a você. Cadê? Convidamos à frente o senhor Álvaro Prata, secretário de Programas do MCTIC. Doutor Álvaro Prata, ele foi o maestro na discussão do final do marco legal e do decreto que regulamentou o marco legal, que é esse paradigma da legislação brasileira sobre a inovação. Ele foi o piloto, ele que puxou o bonde, e nós seguimos ele. Ele ajudou muito as fundações a serem ouvidas. Muitas letras escritas no decreto foram lá escritas por nós, mas por causa dele. Então, ele merece a nossa gratidão. Transmita a todos do nosso Ministério da Ciência a nossa gratidão por esse feito. Muito obrigado, agradeço a todos. É uma homenagem muito tocante e, certamente, quem está sendo homenageado aqui é o nosso Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, sobretudo todos aqueles que trabalharam em prol desse marco legal. Muito obrigado. Convidamos à frente o senhor Paulo Baroni, secretário da CESO, do Ministério da Educação. Paulo Baroni, secretário de Ensino Superior. Ele tem uma razão muito forte para ele estar sendo homenageado pelo Confis. Ele pilota a área do MEC que credencia as fundações, que faz aquele trabalho com a Daniele, transmita a ela nossa gratidão também, junto com o MCTI, que credencia as fundações de apoio pelo Brasil afora. Então, ele é merecedor dessa gratidão do nosso Confis. Convidamos à frente o deputado federal, senhor Paulo Teixeira. Não está. Não?
Convidamos o senhor Antônio Carlos Leonel, secretário do Controle Federal do CGU. Eu não sei se é comum as fundações homenagearem o CGU, mas o Confins é. Homenagear o CGU, aqueles que nos controlam, às vezes que não nos compreendem, aqueles que passam a caneta com muita força, é alguma coisa que merece uma explicação. Leonel, este secretário de controle, o xerife da nossa CGU, há uns 2 anos abriu as portas da CGU para ouvir-nos e dizer: doutor Leonel, nós vamos quebrar a pesquisa no Brasil. Essa burocracia vai aposentar muita gente precocemente, ou vai enviar muitos jovens para o exterior, porque ninguém aguenta mais. Aí ele disse: professor Peregrino, o que é que eu tenho que fazer? E eu apresentei 30 pontos polêmicos da legislação. Vamos sentar um grupo e nos entender. Se não fosse ele ter nos ouvido, nada daria certo. Nós firmamos o entendimento com o CGU em dezembro do ano passado, onde esses pontos estão todos interpretados positivamente para as fundações. Doutor Leonel, o senhor é um marco na história do controle, pelo menos do nosso ponto de vista, recente do país. O senhor abriu as portas para o diálogo entre controle e controlados. Para mim, esta é a saída para o país. Muito obrigado. Eu vou transferir às suas mãos essa pequeno troféu. Eu vou ser breve, mas eu tenho que falar. É um orgulho pessoal muito grande estar aqui. Já falei isso no aniversário da COP, que eu tive a oportunidade. É uma pena eu estar recebendo esse prêmio, porque reflete uma doença na sociedade, o burocratismo, né? A burocracia é importante, mas o burocratismo era o que a inovação em ciência e tecnologia estava enfrentando até o marco. Então, eu até desejei que, no próximo aniversário da COP, e a infelicidade era tanta que só tinha procurador, advogado e auditor. E isso mostra que tem alguma doença ali. Porque era um aniversário de celebração, como aqui, e só se falava em controle. E isso é muito errado, com certeza. A gente devia estar celebrando a ciência e tecnologia. Espero que, no próximo aniversário da COP, não tenha esses agraciados. E aqui também que eu seja o último secretário federal de controle que seja agraciado com isso. Porque, na realidade, nós temos que buscar, e o marco de ciência e tecnologia é realmente um marco, porque sinaliza, não só para a ciência e tecnologia, um novo controle. Um controle de resultados e um controle orientado para os objetivos das instituições. Então, professor, muito obrigado e que avante, né? Não vamos voltar atrás. Nenhum passo atrás. Nenhum passo atrás. Convidamos o ex-presidente do Confins, senhor Antônio Manuel Henriques. O Antônio Manuel, nosso colega, ex-colega, ele é merecedor disso em nome de todos os presidentes dos 30 anos que o Confins existiu. Ele foi um lutador, ele foi presidente da Finatec, foi um lutador na sua época. Ele merece, em nome de todos os presidentes, receber esse nosso troféu, né, feito por aquele artista Casanova. Tá? Deixa eu transmitir. Bem, boa noite a todos. Queria dizer da honra que é receber essa homenagem, que eu estendo a todos os presidentes e toda a diretoria que passaram pelo Confins ao longo desses anos, né? Eu tive a oportunidade de presidir o Confins de 2004 a 2008. Foi uma época também de luta, né? Vigia, na época que ainda vige a Lei 8958, de regulamentar a lei, né, de trabalhar junto ao GAT para que o Confins fosse reconhecido como
instituição que representava e representa as fundações de apoio, e fico feliz, né, que a coisa evoluiu e temos hoje um marco legal, e eu parabenizo particularmente o Fernando e a diretoria atual do Confins por esse grande avanço, né? O Confins tem um papel importantíssimo, né, de representar as fundações de apoio, e o Confins hoje tem uma sede em Brasília. Na época em que eu assumi, já que estamos falando dos 30 anos, né, na época que eu assumi o Confins, o Confins era itinerante, né? Então, nós tínhamos o arquivo do Confins em Santa Catarina, tínhamos outra parte em Pernambuco, outra parte lá no Paraná, porque, na verdade, o Confins não tinha uma sede, né? Então, tivemos a oportunidade, nesse período, com o apoio de todas as fundações, de começar a profissionalizar o Confins, e hoje o Confins tem uma sede, né? Queria agradecer as palavras do professor Edson, diretor-presidente da Finatec. A Finatec hoje está em boas mãos, né? Teve um momento turbulento, que todo mundo teve a oportunidade de acompanhar pela imprensa, mas hoje também está num processo, com certeza, de avançar, né? Como o Confins. Então, agradeço a homenagem e parabenizo a atual diretoria pelos avanços conseguidos. Convidamos o senador Antônio Anastasia. O senador Antônio Anastasia, ele pode ser merecedor por muitas razões, mas, para nós do Confins, ele nos ajudou muito num momento muito especial da sua colega senadora, que vai também ser homenageada. O senador Anastasia, numa célebre reunião polêmica, quente, que nós fizemos com o senador Lindenberg, ele, a senadora Ana Amélia, o senador Monteiro, de Pernambuco, e o deputado Pancera, ele fez uma mini palestra explicando sobre como é que funcionava esse tal desse direito administrativo e por que as fundações de apoio deveriam ser incluídas no projeto da senadora Ana Amélia. Foi muito bonito aquilo que ele fez, na minha opinião. Ele interviu positivamente e trouxe vocês todos para aquele consenso que a gente espera que haja também atualmente na lei da MP 851. Peço a sua inspiração para que a MP 851, que está no clímax da discussão no Congresso, seja esse clima seu, essa inspiração da conciliação, que seja inspiradora para a nossa MP 851 também sair com as nossas fundações de apoio. Muito obrigado, senador Anastasia. Onde estiver, eu sempre falarei bem da sua atitude naquele dia e espero que sempre em defesa das nossas fundações. Passo, então, às suas mãos. Boa noite, senhoras e senhores. Professor Pellegrino, muito obrigado. A cerimônia me faz rememorar 30 anos atrás, quando eu advogava na Fundep, mais jovem, mais magro, cabelos não brancos, senadora Ana Amélia, mas com o mesmo entusiasmo de sempre. E, há 30 anos atrás, eu testemunhava, do dia para a noite, um decreto presidencial que, de modo unilateral, determinava a extinção sumária de todas as fundações, lavrado pelo então presidente exercício, deputado Ulisses Guimarães, que certamente não foi informado da dimensão do seu ato. A partir daquele momento, as fundações se uniram, foi a origem do Confins. Eu, durante muitos anos, estive nessa fronte, e agora, novamente, no Senado, o tema volta à baila, e, naturalmente, serei sempre um operoso e dedicado soldado a esta causa. Contem comigo. Muito obrigado. Convidamos o senhor Jair Ribeiro Chagas, FAP Unifesp, representando a senhora Helena Narder, ex-presidente da SBPC. A Helena Narder é a nossa madrinha, amiga da senadora Ana Amélia, uma guerreira, uma cientista guerreira de São Paulo, presidente da SBPC por 2 vezes, presidente de honra da SBPC. A Helena foi a nossa palestrante inicial do último encontro. É uma guerreira. Foi uma coautora do Marco Legal, não foi, Álvaro? Ela foi muito eficiente também. A ela, nossas homenagens. E ela está doente, voltou de uma viagem do exterior. Ela está meio baleada por causa dessa viagem e pediu para o nosso querido colega Jair
que fosse portador dessa homenagem. Faça isso com muito carinho à nossa brilhante guerreira Helena Nader. Bom, muito boa noite. Eu não ousaria dizer que representa a professora Helena Nader, acho que pouca gente ousaria dizer isso, mas eu represento a gratidão dela nesse momento, represento tudo aquilo que todo mundo sabe que ela tem lutado pela ciência e tecnologia no Brasil, e eu conheço a Helena desde 1974, quando pisei pela primeira vez na Escola Paulista de Medicina, e, com certeza, acompanhei tudo que ela fez pela ciência, tecnologia e inovação no Brasil. E, além do reconhecimento pelo imenso, extraordinário papel das fundações e dessa entidade que organiza, apoia e incentiva as fundações, queria manifestar o apreço que ela adquiriu durante todo o trabalho que teve de elaboração do Marco Legal da Inovação, pelo trabalho extraordinário do Parlamento na aprovação dessas medidas e que agora, como já foi citado aqui na medida provisória 851, continua e cujos resultados têm sido extraordinários para a melhora da ciência e tecnologia no Brasil. Então, transmito aos senhores parlamentares também os agradecimentos e reconhecimento da professora Helena Nader. Obrigado. Convidamos à frente o doutor Gesiel Lima, procurador federal da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Procurador Gesiel, um jovem procurador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto com seu colega Carlos Otaviano, da Universidade Federal da Paraíba, lideram um grupo de educação da AGU para discutir procedimentos simplificadores da vida das fundações, da pesquisa nesse país. Ele é um baluarte junto dele, ele abraçou. Me levou para um seminário com muita gente deles para eu falar sobre as fundações e a burocracia. Ao final desse seminário, graças a Deus, eu não fiquei numa situação ruim, porque no café fui procurado por todos eles, senador, para ajudar a nós. Então, nós temos muitos aliados na sua categoria de procuradores federais. Muito obrigado, Gesiel. Você merece todas as nossas homenagens. Convidamos à frente a senadora Ana Amélia. Senadora Ana Amélia, uma ativa senadora que nos surpreendeu positivamente naquele episódio que eu acabei de relatar, não só naquele episódio, mas sucessivamente nas diversas reuniões, nas diversas tentativas de alguns parlamentares, vamos dizer assim, de tirar as fundações de apoio dos fundos patrimoniais. Nada mais legítimo que as fundações de apoio tenham um papel protagonista dos fundos patrimoniais de endowments, que ela também defendeu no seu projeto de lei PLS 16. Ela, nesse dia, ela abraçou essa causa e nunca mais largou as fundações de apoio. Toda vez que eu requisito, preciso de alguma coisa, eu ligo e ela me atende. Muito obrigado, senadora. A senhora é digna dessa todas as homenagens que nós fizemos e vamos fazer ainda a senhora. Muito obrigado. Obrigada, meu caro professor Fernando. Gratidão, e esta palavra foi mencionada no representante da querida amiga Helena Nader, não prescreve. E eu queria dizer que, quando o professor Fernando Peregrino me procurou, eu senti que ou eu atendia, ou eu seria deserdada das fundações, de alguma maneira. Tal a forma incisiva como é o seu jeito. Para quem não o conhece, talvez se ache dessa forma uma forma impositiva. Não é. É a convicção que ele tem para defender as suas causas e as suas convicções. E ele me procurou, aliás, indiretamente. Ele foi ao gabinete do senador Lindbergh Farias, que tem uma excelente relação, e o senador me ligou e eu
prontamente disse, não, agora eu não sou mais dona do projeto da Lei de Endowments. Eu agora sou apenas autora e o relator é o que tem a última palavra. O relator, o senador Armando Monteiro, que fez um belíssimo trabalho de detalhamento. Então, vamos ao gabinete do relator e eu providencio, vamos lá. Aí convidamos, eu não sei de quem foi a iniciativa de convidar o senador Antônio Anastasia. E acredito que foi perfeita a inspiração. Então, estávamos lá com o Panceira, deputado, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, no gabinete, e sequer sabia que o querido Anastasia tinha sido um líder de Fundação de Apoio de Universidade em Minas Gerais. Ali foi encontrada a solução que pareceu simples, mas pela habilidade, pela competência jurídica, do domínio da questão constitucional, legislativa do senador Anastasia, foi construída uma solução. Quero dizer a todos os senhores que, quando produzi o projeto de lei dos fundos patrimoniais ou dos endowments, baseado nas experiências internacionais exitosas, pensei exatamente, quando estava lendo ali, pesquisa científica e inovação tecnológica. Foi isso que eu pensei quando foi feito o projeto. Quando ele chegou na Câmara, depois de ter passado pelas comissões do Senado Federal, com o trabalho do senador Armando Monteiro, a quem eu agradeço muito, a colaboração do senador Anastasia, feitos os aperfeiçoamentos que o Confies pediu, ele entrou num circuito que a Câmara lá entrou tudo que foi possível. Entrou para ser um beija-flor, acabou ficando um morcego. Desculpa, professor, mas misturaram tantas coisas no projeto que agora pegaram as outras que tinham e se transformou numa medida provisória. Lamentavelmente, no relatório apresentado hoje, as nossas emendas não foram acolhidas, que tratam exatamente da pretensão das fundações de apoio. Isso não significa dizer que nós não vamos continuar, senador Anastasia e eu, até o fim, em janeiro termino o mandato, até o fim lutando para que esses valores e esses princípios e essa demanda legítima das fundações de apoio, liderada pelo Confies, sejam atendidas, seja nessa ou em outras iniciativas que forem feitas. Quero dizer também, pedido de desculpas a todos os senhores e ao senhor, o meu atraso não se deveu por vontade própria. É que eu sou relatora de quê? De que capítulo setorial do orçamento? Ciência e Tecnologia. Ciência e Tecnologia. E eu não quero nem falar sobre isso, porque não dá para falar, porque a tristeza é muito grande. Mas por isso que eu me atrasei, porque estávamos recebendo na comissão mista de orçamento o ministro Paulo Guedes. Então, ele chegou e a missão era essa, então, por isso o meu atraso. Então, renovadamente, a minha gratidão e vamos continuar, todos os parlamentares, na luta por uma demanda que é absolutamente legítima, porque o trabalho que as fundações fazem, está aqui um representante do meu querido Rio Grande do Sul, meu professor ali, vai ser da diretoria do doutor Fernando. Posso brincar, doutor Fernando? É o nosso legítimo analista de Bagé. Com licença. Muito obrigado. Convidamos à frente o deputado federal Alex Casiani. Ele não está. Esteve. Ele tem uma votação. Certo. O expediente do Senado, da Câmara, está invadindo a noite. Convidamos o senhor Gustavo Balduino, representando o senhor Reinaldo Senducati, presidente do Andifes. O professor Reinaldo, ele representa uma entidade que é a nossa outra face da maçã, é a outra banda da maçã. Só tem fundação porque tem universidade. E a universidade hoje praticamente vive nas suas pesquisas com as suas fundações. Não há como gerir que não seja pelas fundações de apoio. Então, a homenagem à Andifes, ao professor Reinaldo, que é o nosso presidente. Posso também estender à professora Ângela, que já foi presidente. Posso estender ao professor Emanuel, que é do Pará, que também foi presidente, e a todos os outros. Por favor, Balduino, entregue a eles com o nosso grande carinho e a nossa gratidão pelas nossas parcerias. Boa noite a todos. Em nome do professor Reinaldo, quero agradecer essa homenagem e transmitir a vontade dele, que foi no sentido de agradecer às fundações de apoio. A Andifes, você conhece a importância dessas fundações no dia a dia das universidades. E é um esforço que temos feito desde antes de existir o Confis,
para poder facilitar a existência e o melhor desempenho das fundações. Então, parabéns a vocês e muito obrigado pela homenagem. Aqui. Valeu. Convidamos o senhor Newton Lima, ex-reitor, ex-presidente da Andifes e ex-deputado. Newton, como é conhecido, desculpe a informalidade, foi reitor, foi deputado federal, como já falou o locutor, e ele está à frente daquele processo que gerou a Lei 8958, a nossa matriz legal. Aqui há 25 anos, vai fazer 25, 26 anos agora, né, a Lei 8958, ele foi um baluarte dessa luta das fundações, porque ele empunhou como deputado o marco legal da nossa fundação. Newton, a gente não poderia deixar de te homenagear, não é nenhum favor, você merece esse troféu de agradecimento simples, mas sincero do nosso Confis. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Olha que bonito. Muito obrigado, Fernando. Ao cumprimentá-lo, quero cumprimentar todos os dirigentes das nossas tão importantes e estratégicas instituições, que são as nossas fundações de apoio à universidade. Como decano desse processo, eu era presidente da Andifes, o Anastasia contou a história pelo lado das fundações, eu era presidente da Andifes quando nós nos vimos com a responsabilidade de tentar construir uma legislação que nos desse exatamente aquilo que foi tão bem dito aqui nessa noite, a segurança jurídica, a transparência absoluta das nossas relações com o setor produtivo. Nós éramos um conjunto, um terço de universidades e fundações, e construímos no Congresso Nacional essa lei tão importante, esse marco tão importante, que nos permitiu, eu diria, dar um salto de qualidade na relação de quem produz conhecimento das universidades com o setor produtivo, com as empresas, porque nós já falávamos e sabíamos que só com a inovação, com a tecnologia, o Brasil poderia avançar. Fico muito feliz de ouvir hoje que os avanços foram esses que você apresentou aqui, Fernando, e eu me sensibilizei. Valeu a pena a gente ter plantado a semente em 93, 94, a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Depois, como deputado federal, pude trabalhar no marco legal, também na ampliação, junto com o Cibá Machado, junto com o Bruno Araújo, com todos os nossos companheiros da Comissão de Ciência e Tecnologia, e que acabou se transformando em mais um passo importante nessa busca incessante que nós, acadêmicos, temos e queremos de cada vez ver mais o Brasil potência, soberano, e isso só se faz com inovação tecnológica. Muito obrigado pela homenagem. Você merece. Eu não sei se ele é o pai da lei, mas ele é parente da Lei 8958, né? Um tio afetivo. Muito obrigado, viu, Newton? Vamos tirar uma foto. Convidamos à frente o senhor Paulo Barreiros, representando a Petrobras. No lugar dele está a doutora Isabelle. Cadê? Paulo Barreiros, ele é gerente do SEMPES. Foi ele que inaugurou, desde a gestão do Pedro Parente, o processo de desburocratização da gestão dos projetos de P&D, da cláusula do petróleo, que atormentava muita gente. Criaram, o presidente foi à visita à COP, e eu disse, presidente, não é possível, a burocracia tomou conta da Petrobras. Ele disse, qual é a reclamação? Eu disse, eu tenho uma carta, 12 pontos aqui para o senhor, que o Confis lhe escreveu, talvez o senhor não tenha recebido, mas vai receber a COP agora. E ele, então, criou um grupo de trabalho. E esse grupo de trabalho vem produzindo muitas medidas tranquilizadoras ou flexibilizadoras da gestão dos projetos. E a Isabelle é a madrinha desse processo, porque dentro do SEMPES ela quebra todas as lanças para que a gente viva uma melhor gestão da pesquisa. Esse país só produziu petróleo com 3 mil metros de profundidade graças à pesquisa. E a pesquisa foi fruto desses investimentos maciços que a cláusula do petróleo colocou na Petrobras e nas outras companhias. Muito obrigado, Isabelle. Faça chegar esse agradecimento ao nosso querido Paulo Barreiros. Só agradecer a parceria de sempre, né? A Petrobras tem vários parceiros aqui, é só agradecer, a gente tenta fazer o melhor para que a pesquisa tenha sucesso. Obrigada.
Eu queria, então, encerrar esse momento que eu considerei muito importante. Espero que vocês tenham, assim, visto esse momento da gratidão. Não queremos nada, queremos trabalhar com a nossa liberdade, flexibilidade, com os controles adequados e não com os controles exagerados. A pesquisa no Brasil talvez seja a visão de um futuro melhor. A inovação é o futuro desse país. Sem educação superior, educação básica e sem inovação, esse país será uma periferia permanente. E a gente aposta de que nós estamos no caminho certo. Por isso que a nossa força, a nossa energia, senadora Ana Amélia, isso não é uma fundação que nós defendemos uma bandeira nacional, suprapartidária, superinstitucional, uma bandeira que vai servir às próximas gerações. Muito obrigado a todos que vieram aqui. Vamos, então, a um coquetel aqui ao lado, com música ambiente. Obrigado.